Você já ficou na dúvida se uma tradução era realmente boa? Sabe quando a gente vai na livraria ou vai abrir lá as opções de compra na internet, a gente vê que tem várias traduções para o mesmo livro e aí bate aquela dúvida, né? Qual será que é a melhor? Qual será que vai ser a melhor experiência de leitura, né? E a verdade é que essa é uma dúvida muito comum e eu percebo também que no mercado leitor, assim, a gente tem visto mais e mais pessoas preocupadas com isso, né? Com esse critério, com esse cuidado em relação à tradução, principalmente quando a gente está falando de um livro que oferece várias traduções diferentes entre si. Então o objetivo desse vídeo aqui é que a gente fale um pouco sobre a série de critérios que podem ser observados aí para a gente avaliar melhor uma tradução na hora de adquirir, né? E na hora de fazer a nossa leitura. Então vamos descobrir quais são. A gente pode começar pensando sobre isso em relação à importância que a tradução tem hoje, né, como esse meio essencial para que a gente consiga de fato conhecer diferentes livros, diferentes culturas e tenha esse alcance global das coisas, né? Eu sempre fico fascinada com isso, porque eu penso, bom, se eu tivesse que aprender todos os idiomas, né, que estão nos livros que eu quero ler, aí realmente não haveria vida suficiente para conseguir dominar todos eles, né? Então, com a tradução, a gente tem essa capacidade de ler um livro russo, depois um livro alemão, depois um livro francês, depois um livro italiano, né? A gente consegue passear pelos diferentes livros aí à disposição do mundo inteiro e ter acesso a isso no nosso próprio idioma, e isso realmente é fascinante, né? Um grande presente. Agora, a tradução é de fato excelente, né? Mas a gente também vai pensar, é claro, é óbvio, que um texto nunca vai ficar exatamente igual depois que ele é traduzido, né? Então, seria ingenuidade a gente pensar que tudo que está dito, principalmente quando a gente fala de literatura, né? Eu acho que outras áreas não passam tanto por isso. Mas no texto literário, é inevitável que algumas coisas se percam nesse processo de tradução do idioma original para o idioma novo, né? Para o idioma alvo. Então, a gente realmente vai se resignar um pouco com isso e pensar que tem coisas que vão se perder, ao mesmo tempo que a gente também vai ter outros aspectos que vão ser ganhos nesse processo de tradução. Então, ao mesmo tempo que eu posso perder algumas nuances de sentido do idioma original, eu também ganho outras perspectivas quando eu passo aí pelo processo da tradução, né? E quando a gente fala de tradução, a gente está falando principalmente de um processo de escolhas do tradutor. O que eu quero dizer com isso? Vejam só, traduzir não é uma tarefa nada fácil, nada simples, principalmente traduzir um texto literário. E tenho para mim que um tradutor ele sempre vai ser uma persona não grata quando a gente pensa na sua função, porque quando o tradutor está diante de um texto literário a ser traduzido, ele vai encontrar ali escolhas difíceis que podem agradar alguns, enquanto podem também desagradar outros. Então, literalmente, assim, o tradutor é aquela pessoa que nunca vai agradar a todos, né? Porque ele faz escolhas realmente difíceis na hora de, né, passar o texto original para a sua versão traduzida. Esse é um desafio que nós tradutores enfrentamos o tempo todo quando nós estamos traduzindo, que é esse desafio de fazer continuamente várias decisões. Então, para vocês terem uma ideia, o termo comum que a gente usa, na verdade, para isso é soluções. Tanto que a gente pensa, né, como achar o termo exato para uma determinada palavra, para conseguir transpor aquele sentido para o novo idioma, para a língua portuguesa principalmente. O quanto isso é, digamos que, um problema a ser solucionado, né? Então são as soluções que o tradutor encontra para resolver essas questões internas do texto que não são nada fáceis. Então a gente vai pensar em termos técnicos que às vezes aparecem nos textos e que tem que ser traduzidos aí, né, com precisão para que não mude o sentido, em alguns termos culturais, que são os mais desafiadores, porque aí a gente pensa, tem algum termo que é muito cultural, tem um ditado popular, tem um jogo de palavras, né, que é feito nesse livro original, e como que isso pode ser reproduzido em língua portuguesa? É um grande desafio, né? Expressões idiomáticas, provérbios, né, seguidamente aparecem aí esses ditados que compõem o texto, principalmente nos textos mais antigos, e aí você pensa, bom, como que eu vou conseguir fazer essa transposição, né? Ou o autor brinca com um jogo de letras, um jogo de palavras parecidas, e aí quando você vai traduzir, você não tem uma correspondência exata, você simplesmente tem que fazer você tem que tomar uma solução, né? Tomar uma posição. Ou você escolhe
fazer uma correspondência em língua portuguesa com outras palavras totalmente diferentes daquelas que o escritor usou, ou você escolhe manter as palavras e colocar uma nota de rodapé explicando, né, o que aconteceu ali. E são duas escolhas válidas, ótimas também, porque solucionam a questão, mas que têm propostas diferentes, vocês percebem? Porque se eu escolho, de fato, trocar a palavra por uma outra palavra equivalente em português que produza talvez um sentido aproximado, eu retiro aquela palavra original do texto, eu troco. Mas eu também estou pensando na experiência do meu leitor ao ler aquele texto de uma forma mais fluida, sem precisar ler a nota do rodapé. Mas eu também tenho aquele leitor que gosta de saber o original, que gosta de ter várias notas de rodapé para saber o que está acontecendo no texto original mesmo. Então, de fato, aqui é uma escolha que não vai agradar todo mundo, porque são duas escolhas completamente diferentes, duas soluções, né, completamente diferentes. Agora, isso depende muito do tradutor, de como o tradutor encara aquele livro que ele vai traduzir e qual é a prioridade dele naquele momento, né? Então a gente pode pensar num tradutor que quer ser mais fiel ao estilo do autor, que quer transpor mais, né, a cadência, a sintaxe, o estilo da prosa, o estilo da poesia. A gente vai ter tradutores que vão priorizar mais a fidelidade aos termos, às palavras. Então ele vai preferir muito mais uma nota de rodapé do que trocar por uma expressão equivalente. E também aquele tradutor que vai priorizar uma leitura mais fluida, mais familiar ao leitor brasileiro, né, do século XXI. Então tudo isso, esse caminho escolhido pelo tradutor, vai ser definido pela obra, pelo texto original que ele está traduzindo, né? E também pelo efeito que ele quer causar na hora da leitura naquele leitor. Por isso que o tradutor, em uma certa medida, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas em uma certa medida o tradutor ele não é só o tradutor, ele não é só um intermediário que vai passar uma palavra do inglês, do espanhol, do francês, do alemão para o português. Ele acaba sendo um coautor, em uma certa medida, daquele livro, porque ele tem escolhas que são fundamentais para a forma como o livro vai chegar nas nossas mãos depois. Agora vejam, quando a gente está falando de textos mais antigos, de livros mais antigos, esse desafio, né, toda essa dificuldade de solução que o tradutor precisa encontrar, ela se intensifica, porque nós estamos falando, primeiro, ou de um texto que é mais antigo, por exemplo, o tradutor que vai traduzir Homero, ele vai ter muitos outros desafios maiores do que um tradutor que vai pegar um livro contemporâneo em inglês, por exemplo, para traduzir para um português contemporâneo. Então aqui a gente tem realmente uma diferença muito grande de nível de escolhas que o tradutor precisa fazer nessa tradução. Primeiro por isso, né, por causa da distância de tempo que vai fazer com que a linguagem daquele livro, feita naquele momento, né, se a gente vai pensar todos os livros medievais, em Camões. Bom, Camões, enfim, a gente faria uma adaptação aí para outros idiomas, né? Que também é bem desafiador. Mas Cervantes, Dante, se a gente pega esses autores e pensa na transposição que a gente vai fazer para a língua portuguesa, aí o tradutor começa a pensar que soluções ele vai tomar para que, digamos que a tradução não traia a linguagem original, mas também não seja ilegível para um leitor atual, né? Então, os livros mais antigos têm essa dificuldade e os idiomas muito distantes também, porque também existe essa diferença, né, de desafio para o tradutor se ele pega um texto grego ou russo ou polonês para traduzir, né, ou finlandês, enfim, ou se ele pega idiomas mais próximos à língua portuguesa, né, como é o caso do espanhol, do italiano, do francês. Então a gente tem aqui diversas questões, né, que vão fazer com que a tradução vá se formando nesse ideal do tradutor e vá se concretizando aí ao longo do processo da tradução. Agora, vejam que existe essa diferença muito grande entre ser fiel ao estilo do autor e ser fiel às palavras literais que são usadas, né? Quando a gente pensa em tradução, a gente nunca pensa numa tradução feita palavra por palavra. Isso não pode acontecer jamais numa boa tradução, né? Porque afinal, o tradutor ele precisa justamente traduzir
o conjunto daquelas palavras e o que elas estão expressando pro leitor, né, quando ele faz aquela leitura, para uma língua que vai ter outra estrutura sintática, outra formação, outra construção. Então, a fidelidade às palavras não é traduzir uma palavra por palavra, mas é essa fidelidade de não trocar tantos termos, né, de conseguir encontrar termos que correspondem melhor àquilo e que expressam melhor aquilo que está querendo ser dito, né? Então, existe essa questão que precisa ser equilibrada com esse estilo do autor, principalmente na prosa, né, para não mudar muito a prosa do autor, conseguir reproduzir de uma certa forma, né? Se tal autor, se Dostoiévski escrevesse em língua portuguesa, como seria a prosa do Dostoiévski? Esse é o grande desafio que um tradutor de russo tem, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa nessa fidelidade de estilo, a gente pensa nessa questão de manter o tom, de manter o ritmo, de manter essa atmosfera da obra original, né? E que vai pressupor essa atenção aos termos equivalentes ou mais próximos do idioma original para o idioma alvo, né? E que tem que ser muito bem pensados, porque às vezes uma determinada palavra pode não ser a melhor solução, né? Então, esse é um desafio que acontece muitíssimo com poesia, né? Porque na poesia o tradutor não se preocupa apenas com as palavras, né? Não se preocupa apenas com as palavras, mas ele também vai precisar se preocupar com a estrutura do poema, com a métrica, com a musicalidade produzida, com a repetição dos sons feita, com o ritmo produzido. E toda essa estrutura, em geral, ela é replicada no idioma alvo, né? Ela é replicada em língua portuguesa. Só que isso muitas vezes causa escolhas difíceis para o tradutor de poesia, no sentido de precisar mudar as palavras, né? Achar palavras semelhantes, mas não tão próximas assim, ou precisar mudar a ordem do verso. Então são coisas que são inevitáveis, principalmente na poesia, para conseguir manter a estrutura do poema tal como ele está ali idealizado pelo escritor, né, pelo escritor original, tem que pensar em todas essas questões. Vejam que o negócio não é fácil mesmo, né? E bem, então nós estamos falando de desafios diferentes de acordo com cada gênero literário. Vejam que quando o tradutor traduz prosa, ele tem essa atenção a manter o ritmo narrativo, a manter a voz do autor, a manter as nuances culturais, enquanto que um tradutor de poesia vai ter essa dificuldade em relação a preservar a sonoridade, a métrica, os símbolos usados no poema, né? E no teatro a gente também tem um outro tipo de dificuldade, que é a dificuldade de manter os diálogos, né, naturais, para que a gente mantenha o efeito dramático, mas também tenha essa familiaridade, essa naturalidade com a expressão da língua portuguesa, o que também não é tarefa fácil, tanto para peças teatrais mais antigas quanto para as contemporâneas, inclusive, né? Esse ajuste de linguagem que faz com que pareça natural. Isso, inclusive, é uma dificuldade muito encontrada por quem faz legenda, né? Que acho que se aproxima mais dessa realidade da peça teatral, né? Os tradutores de legenda, aqueles que fazem a legendagem de filmes e séries, enfim, também passam por esse problema, né? Daí que vem aquela piada, né, de que o legendado e o dublado, né? Porque são graus de adaptação que vão exigir um distanciamento maior, às vezes, da estrutura original, né? Então, essa questão da legendagem toca muito nisso. Essa é uma questão bem importante. Agora, uma coisa que é inescapável, é claro, é a importância da gente traduzir sempre respeitando o contexto histórico e cultural da obra. Então, se a gente tem uma obra mais antiga, como Romeu e Julieta, do Shakespeare, como Don Quixote, do Machado, é essencial que essa obra consiga equilibrar a fidelidade ao tempo histórico com a clareza para o leitor contemporâneo. Então, vejam que o tradutor também precisa se preocupar com isso, em encontrar termos que combinem com o momento histórico daquela obra, ao mesmo tempo que não fique ilegível ou totalmente distante de um leitor contemporâneo. Então, essa é uma justa medida que é também difícil de se chegar, né? Essa adequação de linguagem. Porque, vejam, seria muito estranho eu pegar uma obra do Cervantes e fazer uma tradução dela com termos muito atuais, com gírias contemporâneas. Isso seria totalmente desconectado da obra original. E essa é uma preocupação aí que ronda também, né? Nós tradutores sempre estamos pensando nessas soluções para encontrar o justo termo necessário. Esses são motivos que vão fazer com que a gente pense, e eu quero pensar junto com vocês em dois conceitos diferentes. Um deles é o conceito pensado pelo poeta Haroldo de Campos, que é um grande teórico e pensador da tradução, um grande teórico e pensador da tradução. E o Haroldo tem vários textos em que ele fala um pouco sobre a ideia
ideia da transcriação, do tradutor como aquele que cria junto, de certa forma, com o autor original e acaba fazendo, né, transcria, ele passa por esse processo de transformar, criando, de certa forma, aquele texto original num texto traduzido novo e que vai ser, em uma certa medida, um novo texto. Então isso é uma questão teórica mesmo, para quem tem curiosidade e quer pensar um pouco teoricamente sobre a tradução comigo. Vejam, realmente existe essa questão, né? É uma questão que a teoria da tradução, ela vai se debater e vai falar sobre isso longamente. Então a gente tem esse conceito do Haroldo, que é muito interessante para guiar essa reflexão. E também a gente vai ter o Paulo Henriques Brito, que é um grande professor, tradutor, autor, e que fala um pouco também sobre essa questão, fala muito, aliás, né, sobre essa questão da teoria da tradução, e para ele a gente vai ter essa ideia da recriação e do tradutor como aquele que recria o texto, ou como um coautor do texto. Então, são questões que nos ajudam a pensar bastante, assim, que o tradutor, ele de fato não é somente aquele que reproduz maquinalmente. E é por isso, inclusive, que a inteligência artificial dificilmente vai conseguir substituir completamente, né, um tradutor literário. Penso que a gente pode chegar num nível em que a IA consiga substituir um tradutor, né, de textos mais técnicos. Penso que sim, né? Agora, essa é uma questão polêmica e depois eu quero saber a sua opinião também. Agora, quando a gente fala de literatura, é muito difícil que a gente consiga uma máquina, um robô que seja capaz de entrar na alma do texto e reproduzi-lo na sua língua, né, na sua língua materna, de uma forma diferente, como uma pessoa faz. Vejam que o robô não tem essa sensibilidade, essa capacidade, ainda pelo menos, esperamos que não chegue lá, de fazer essa transposição completa, né, de um texto para um outro idioma, com essa alma que o texto tem, com essas nuances de sentido, com essa profundidade, com todo esse contexto quando a gente pensa em literatura, né, em relação a como o leitor vai ler, como o leitor vai receber isso, que sentido vai ser produzido, que conhecimentos vão ser aí mobilizados quando ele faz aquela leitura. E isso é uma capacidade propriamente humana que apenas uma pessoa, né, um ser humano aí dotado de sensibilidade é capaz de fazer de fato quando a gente fala de literatura. É por isso que é óbvio, né, não precisava nem ser dito aqui no vídeo, mas não custa comentar, eu sei que essa é uma questão que também acaba rondando muitos círculos por aí sobre isso, de que a inteligência artificial realmente não serve para traduzir literatura. A gente pode ter um auxílio, né, então como tradutora muitas vezes eu posso fazer algumas consultas lá, eu faço inclusive em relação a algum termo, ideias de como reescrever alguma frase, alguma outra estrutura, coisas bem pontuais, ajuda até a pensar um pouco assim, principalmente quando a gente está um pouco travado com alguma questão. Agora, realmente fazer tudo é impossível, gente, é impossível porque, sabe, vira um negócio tão insosso, tão sem graça, tão distante da obra original. Então realmente não temos essa capacidade de que uma máquina consiga substituir aquilo que só um ser humano é capaz de fazer, né? Tanto no fazer literatura quanto no traduzir literatura, que são duas questões imprescindíveis. Agora, para fechar nossa reflexão, eu quero pensar com vocês o seguinte, nossa pergunta inicial: como saber se a tradução realmente é boa? Vejam, todos esses critérios que eu expliquei para vocês agora são fundamentais para que a gente perceba, primeiro, que para avaliar de verdade uma tradução, a pessoa tem que conhecer o idioma de origem, o idioma final, o texto traduzido, e cotejar, que é o termo que a gente usa, né? Comparar o texto original com o texto traduzido e quais foram as escolhas do tradutor. Então, só é possível de verdade, honestamente, avaliar uma tradução alguém que não precisa da tradução. Alguém que domina os dois idiomas e é capaz de perceber essas nuances todas. E essa pessoa, assim, ela é capaz de criticar uma tradução e de dizer que a tradução é ruim, de fato, não serve, ou é boa e por quais motivos e quais critérios. Agora, nós podemos sim ter alguns critérios aqui que vão nos ajudar a escolher a tradução. Então, por mais que a gente não consiga dizer com todas as letras quando uma tradução é totalmente boa ou totalmente ruim, a gente pode fazer algumas escolhas baseadas em alguns critérios que vão nos ajudar a escolher a melhor tradução para que a gente leia naquele momento, que é uma preocupação que às vezes nós temos. Então vejam, o primeiro critério essencial é a confiança na editora.
né? Então, se eu estou comprando o livro de uma editora que eu sei que é séria, que entrega boas traduções no mercado, que busca bons tradutores, que valoriza esse processo editorial, eu sei que a probabilidade de eu conseguir uma tradução boa com aquela editora é muito alta. É o que acontece aqui no CLC, né? Você sabe que aqui no clube a gente preza muito pela qualidade literária das traduções, todo o processo aí editorial, de cuidado, enfim, em relação a isso. Mas vejam, a confiança na editora é fundamental. Depois, a gente também vai pensar, enquanto nós estamos lendo, se o texto ele é agradável de ler, ou se ele é um texto que está todo truncado, se ele está com frases que acabam ficando sem sentido. Isso é um indicativo se a tradução foi bem feita ou não. Porque quando a gente lê um texto traduzido, de qualquer forma ele precisa soar bem, ele precisa ser agradável de ler e ele precisa ter uma fluidez própria da língua portuguesa. Então não importa se esse texto saiu do russo, do alemão, do polonês, do espanhol, seja de qual idioma for. Quando eu leio ele em língua portuguesa, ele precisa ser agradável e soar bem. Isso é um indicativo de que o tradutor foi capaz de fazer essa transposição do idioma original para o idioma final. Agora, outra questão muito importante, claro, é que não seja um texto cheio de erros de português, ou de concordância ou de regência. Isso demonstra muito o domínio do tradutor, porque vejam que o tradutor precisa dominar o idioma de origem, mas ele precisa muito mais dominar a língua portuguesa, porque é na língua portuguesa que ele vai conseguir fazer todas essas adaptações para expressar aquilo que o texto original expressa. Então, às vezes a gente pensa, para ser tradutor tem que dominar muito bem o idioma de origem, se eu quero traduzir do espanhol ou do francês, eu tenho que dominar muito bem. Com certeza, óbvio, ninguém está discordando disso. Mas agora, se eu penso em grau de domínio, talvez me arrisco a dizer que seja mais importante que o tradutor seja muito bom com língua portuguesa. Aí, isso vai nos tirar de grandes enrascadas de tradução, Quando a gente pega livros mal traduzidos e a gente percebe que existe ali um texto que não soa bem em português, ou um texto que está cheio de construções que não são da língua portuguesa, que são estrangeirismos completos, que são expressões mal traduzidas. Eu já vou trazer uns exemplos para vocês, mas pensem comigo nisso, nessa necessidade de que o texto esteja bom. É claro que às vezes, no processo editorial de tradução, revisão, edição e tudo que acontece, escapa algum erro ou outro. Eu não estou falando com vocês de pequenos deslizes que às vezes acabam ficando no texto, mas sim daquele texto que a gente pega que está cheio de errinhos, que demonstra aí que teve um processo editorial menos preciso do que deveria ser. Agora, como quarto ponto, a gente poderia pensar numa linguagem adequada ao estilo da obra original. Então, se eu estou lendo uma obra que é mais antiga e eu percebo que a linguagem está adequada, eu entendo, mas não soa anacrônico, não soa desconectado, existe uma relação, coerente entre os dois textos, esse é um sinal de que a tradução tá legal, tá bem feita. Outro ponto que é muito interessante, que a gente pode pensar como quinto critério, é que o texto tenha boas notas de rodapé. Para quem gosta de nota de rodapé, É possível que a tradução seja muito boa e tenha pouquíssimas notas. Depende muito da escolha também do editor e do tradutor juntos, de qual é a proposta daquele livro. Mas se eu tenho uma edição com boas notas de rodapé, isso também me ajuda a perceber coisas em determinados momentos do texto que eu não perceberia só com a tradução. E que com a nota aí eu consigo perceber e enriquecer a minha leitura. Então, essa é uma proposta editorial aí bem enriquecedora, para as nossas leituras. Agora, o sexto ponto, que tem a ver com aquele ali da linguagem do português que eu estava falando com vocês, é a questão do pouco uso de estrangeirismos. Por quê? Porque a nossa literatura hoje no Brasil, principalmente contemporânea, ela agoniza com o uso de vários estrangeirismos mal colocados e que vão, inclusive, é um processo que acontece na língua, A gente pega palavras estrangeiras e elas vão sendo usadas tanto que elas acabam se incorporando ao português. Isso acontece desde sempre. Agora, tem coisas que são realmente aberrações, assim, E que vocês com certeza já ouviram falar por aí. Se a gente pensa principalmente em anglicismos como aplicar para a vaga. Você já ouviu isso? Aplique para a vaga. Não tem como aplicar nesse sentido de inscrever-se em português. Isso é algo que a nossa língua ainda não comporta. Isso é um exemplo de frase mal traduzida. Ou quando a gente pensa naquela estrutura de é sobre, que na verdade é uma tradução muito torta de it's about it, Então a gente pensa, bom, eu não quero falar sobre. Vejam, na verdade o português a gente não pode terminar uma frase com uma preposição. Isso é algo que não existe em língua portuguesa. Esse é um sinal de que o texto foi mal traduzido, e foi mal traduzido tantas vezes que agora está se tornando algo usado. Enfim, acontece. Eu sou do time
contrário a esse tipo de construção. Depois me diz aí o que você acha sobre essa invasão aí de estrangeirismos mal traduzidos na nossa língua. Mas enfim, o marketing tá cheio deles, né, principalmente, mas a gente também encontra muito isso nos livros que partem principalmente da língua inglesa e que vão para o português com essas traduções meio tortas. Então esse é um indicativo, de fato, de que faltou domínio do tradutor para a língua portuguesa e não para a língua de origem, né? E é algo que também pode prejudicar não só a tradução, mas prejudicar inclusive o nosso domínio de português. Porque aí a gente começa a ler tanto certas estruturas que a gente pensa que isso realmente está correto. E na verdade, em língua portuguesa, não. A gente teria que falar de outra forma, né? Para soar realmente português, né? Realmente natural. Então, né, discussões à parte, a gente vai pensar nesse 7º critério, o último, né, critério talvez o mais importante, de que a tradução precisa soar como língua portuguesa, né? Então, se eu tô lendo algo que parece muito aquele texto traduzido mal e mal, assim, aquele texto meio torto, é um sinal de que essa tradução precisaria ser muito bem revisada, né? Muito bem corrigida. Faltou aí algumas coisas. Então, esses são critérios que não são tão técnicos, né? Mas que realmente nos ajudam nesse processo de escolha e de avaliação daquelas traduções que nós estamos lendo, né? Então, isso é uma forma aí de escolher melhor, né? Os livros que nós vamos ler, ou de escolher uma editora muito boa que pense por isso, né? Que pense isso por nós, como é o caso do CLC aqui. Não vou deixar de fazer aí a propaganda para o nosso querido Clube de Literatura Clássica. Certo, gente? Então, me diz aí se você entendeu tudo isso, se você já está saindo desse vídeo aí mais esclarecido em relação à tradução, se ficou alguma dúvida, me conta aqui nos comentários e vamos continuar falando sobre esse assunto por aqui e também em outros vídeos aqui no canal. Até a próxima!